Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal RGODev. E se você está curtindo nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que nós estamos sempre postando novidades. A aula de hoje é uma aula muito interessante. Eu vou ensinar vocês a criar o seu primeiro portfólio, o seu primeiro relatório usando o R Markdown. Então aqui você vai abrir o seu R normal, o seu RStudio, e a gente vai criar o nosso primeiro R Markdown. Você vem em File, New File, e aqui você clica em R Markdown. Você vai dar um título para o seu relatório. Por exemplo, você quer fazer um projeto de solos. A gente vai usar dados de solos. Projeto de solos. Maria Fernanda, data. Maria Fernanda é meu nome. Então, se você quiser mudar aqui, acrescentar ou tirar alguma coisa, você pode colocar. E aqui você escolhe qual formato que você vai querer fazer os seus dados. No caso, vai querer o seu output, né? Que vai sair o seu relatório. No caso, eu aconselho vocês a usar HTML, porque depois você consegue até converter em PDF. Então, é bem interessante usar HTML. Você pode escolher aqui, se você quiser outro. Mas eu vou no HTML, dou OK. E ele já vai abrir essa página aqui pra gente. Essa página aqui, eu vou apagar tudo daqui para baixo, ó, dos 3 tracinhos para baixo, que a gente vai começar do zero, vou ensinar vocês. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro apareceu o título, depois apareceu o autor, a data e o output, que é como vai sair HTML. E aí, eu trouxe para vocês, vou até colar aqui, trouxe para vocês aqui o formato do relatório. O que eu colei aqui? Porque eu já tinha feito ele aqui e eu vou só mostrar para vocês, eu vou só passar aqui para vocês o que eu fiz. Eu vou ensinar hoje os elementos básicos do R Markdown. Como que você faz o seu relatório? Como que você vai usar isso para fazer o seu relatório? Por exemplo, os títulos do seu relatório, do seu R Markdown, ele muda de acordo com a quantidade de hashtag que você coloca. E se você vai definir, por exemplo, definir o título 1 é pela maior hierarquia, ou seja, você vai colocar apenas uma hashtag. Para poder definir o título 2, você vai colocar 2 hashtags, e assim sucessivamente. Então, se você cria um título, um subtítulo e um subsubtítulo, vamos dizer assim. Então, aqui eu dei um exemplo, ó. Para você rodar, você clica aqui, ó. Ele vai mandar você salvar. Manda aqui a aula do YouTube. Vou salvar. E ele vai rodar o nosso relatório. Olha aqui, ele mostrou pra gente o nosso relatório. Como eu falei com vocês, aqui nós temos o título, ó. Olha só como o título mudou. Quando eu coloquei título com uma só hashtag, ele ficou maior. Quando eu coloquei 2, ele ficou um pouco menor. E assim ele foi ficando, sabe? Ele foi diminuindo a partir da quantidade de hashtags que eu coloco. E por que esse aqui não rodou? Ele ficou azulzinho, como se fosse um script. Porque, pessoal, eu coloquei ele entre crases. Se eu colocar 2 crases, uma crase antes e uma depois, é como se eu estivesse informando para o meu R Markdown que aquilo é para ele ler como se fosse um script e não para fazer alguma coisa. É só um script, ó, isso aqui é formato de script, é só um formato que você está definindo. Então, é isso que eu falo aqui, ó, na formatação. Para que 2 frases fiquem... Aqui, quer ver? Aqui eu falo, para destacar o termo como código, coloque entre crases. Então, você coloca entre crases e ele fica como se fosse um código. E como que eu consegui colocar ele um abaixo do outro? Para que 2 frases ficam em linhas separadas, você tem que dar 2 espaços entre elas. Ó, 2 espaços, 2 espaços. E isso serve também para quando você quer pular uma linha. Você dá 2 espaços e começa na linha de baixo. Mas se você não fizer isso, ele vai ficar o título aqui, o outro aqui, outro aqui. Então, ele vai ficar grudado um no outro. Por isso que a gente faz assim.
Então, os dois espaços também funcionam para deixar uma linha em branco. Além disso, a gente pode deixar uma palavra em negrito. É só você colocar a palavra entre dois asteriscos. 2 asteriscos de um lado, 2 do outro, ela fica em negrito. Para deixar em itálico, você deixa um asterisco de cada lado. Então, vai ser itálico. E a gente também pode deixar os dados sobrescritos e subscritos. Para isso, para os sobrescritos, a gente usa o acento circunflexo e para o subscrito a gente usa o tio. Sempre, pessoal, a gente vai colocar a palavra, o termo que a gente quer entre esses dois objetos. Então, vamos dar exemplo aqui, ó. Exemplo. Aqui, exemplo 1, eu vou dar 2 espaços para baixo. Exemplo 1. No exemplo 1, eu vou colocar, por exemplo, em negrito. O teste, eu vou colocar assim, o teste realizado foi a 2 asterisco, análise de cluster, 2 asterisco. E aqui ele vai ficar negrito. Opa, ó, 2 espaços para baixo. Aí eu vou colocar um asterisco para ficar itálico. O resultado, um asterisco só, foi a obtenção de 4 grupos. Ponto, 2 espaços. Aí eu vou colocar agora um exemplo de sobrescrito. O valor de R quadrado, ó, valor de R quadrado foi, vou colocar ele em itálico, 0,8 em itálico, coloquei 2 asteriscos, 2 espaços, linha de baixo. O valor de, eu quero de fósforo total, foi 3,5. 3,5. Ponto, espaço. E aqui, então, ele vai ter que me dar o teste realizado com análise de cluster em negrito, o resultado em itálico, o R quadrado sobrescrito e o Tzinho subscrito. Então, vamos rodar para a gente ver. Tá carregando, 100%, gerou pra gente, vamos olhar. Olha só, teste realizado foi análise de cluster em negrito, o resultado em itálico, o R quadrado e o Tzinho aqui subscrito. Olha só, ele tá aqui. Então, pessoal, essa aqui é só uma formatação que a gente pode fazer no nosso R Markdown. Então, essa formatação é muito importante quando você está criando o seu relatório, para o seu relatório ficar bem bonito, bem interessante. Além disso, a gente consegue adicionar links e imagens, que isso faz o nosso relatório ficar mais rico em detalhes. Então, como que a gente adiciona link? A gente abre chaves, coloca o nome do link que você quer. Por exemplo, você quer colocar o nome do seu canal do YouTube. Você coloca o nome do canal do YouTube e na frente você quer colocar o endereço do seu canal. Você vai lá, copia o endereço e cola aqui. Entre parênteses. Então, entre chaves, vai ser o nome do canal, o nome do link que você quer colocar, e entre parênteses, o caminho para chegar até lá. Então, pessoal, aqui é bem interessante essa parte, porque se você estiver criando seu portfólio, o seu relatório, você pode colocar o link do seu LinkedIn, ou do seu currículo, ou do seu outro projeto, do seu canal do YouTube, do seu blog. Então, isso aqui é bem legal de fazer, que a pessoa clica, ela já vai direto. E, além disso, a gente também pode adicionar imagens. As imagens, elas são adicionadas da mesma forma, porém, a única diferença é que aqui a gente coloca uma exclamação. Antes do nome, a gente coloca uma exclamação. E aqui foi uma imagem que eu peguei da internet, eu fui lá na internet, abri a imagem, copiei o caminho dela e coloquei aqui.
Então, também é bem tranquilo. Vou mandar rodar aqui para vocês. Acho que a gente tinha até rodado esse relatório. E olha só, o link tá aqui. Você clicar, vai lá para o nosso canal do YouTube, da Ambiental ProDev. E aqui eu coloquei a imagem da Ambiental ProDev. Olha que legal que ficou. Então, a gente consegue adicionar essas coisas aqui no nosso relatório. É bem legal de fazer um relatório bem completo. Além disso, a gente consegue criar listas. O que seria criar listas? Aqui eu vou dar até um exemplo. Como que seria criar listas? Criar listas é quando a gente usa, o exemplo, a gente usa itens e subitens. Então, quando você quer criar listas não ordenadas, ou seja, que não tem uma ordem, você coloca item 1, subitem. Como que a gente coloca isso? O primeiro item traçado, você vai criar com o sinal aqui, com o asterisco. E a cada nível, cada nível que vai passando, você vai dando um espaço aqui de 4 espaços. Então, aqui, ó, tem 4 espaços. Aqui vai ter 4 espaços para mostrar para ele que é um subitem. E aí para criar o item, você usa o sinal de adição. Para criar o item, você usa o sinal de asterisco, desculpa, o subitem adição e o traço para criar um sub-subitem. Nem sei se existe essa palavra, mas um sub-subitem. E aqui é só um exemplo. Quando eu rodei aqui para vocês verem, ele ficou, ó, como eu criei e como ele ficou, como ele me deu aqui o resultado. E a gente pode criar listas ordenadas também, que é ordenadas por números. A gente cria o item pelo número 1, pelo numeral, o subitem pelo ordinário, pelo número ordinário aqui, e o sub-subitem pelo alfabeto. Então, quando a gente rodou, aqui ficou também ordenado. Bem legal, né? Então, pessoal, a gente pode adicionar também equações no nosso relatório. Como que a gente adiciona a equação? Se a gente quer a equação no meio da frase, você vai colocar entre cifrões. Se você quer colocar ele destacado, assim, dessa forma aqui, você vai colocar entre 2 cifrões de cada lado, ou seja, entre 4 cifrões, né? 2 aqui, 2 aqui. E como que você escreve essa equação? Se você só clicar aqui, ele já vai mostrar o que ele vai apresentar. Essas equações, elas são de uma linguagem. E essa linguagem não é a linguagem R, é a linguagem LaTeX. Então, se você conhece essa linguagem, você vai conseguir fazer essas equações. Se você não conhece, você também consegue, porque eu fui lá e consegui fazer. Então, é só você ir na internet, pesquisar um pouquinho, como fazer o somatório. Aí você pega lá e traz para cá e faz o seu R. Então, vamos rodar aqui, para a gente poder ver se deu tudo certo. Porque quando você está rodando o seu R Markdown, é muito normal dar erro, muito comum dar erro. Muito comum. Aqui, olha, ficou bem bonitinha, né? Olha só, essa aqui não ficou bom. Não ficou legal essa daqui. Então, acho que porque a gente está dando um espaço aqui, ó. Vamos rodar de novo. Então, é muito normal isso acontecer, assim, esses errozinhos. O R Markdown, ele é fera para isso. Ó, acho que eu vou ter que tirar esse coisa aqui. Vamos ver de novo. Como eu falei com vocês, eu não domino essa linguagem, então toda vez que eu vou colocar agora deu certo. Toda vez que eu vou colocar uma equação, eu sempre apanho muito para essa equação. Então, a equação é essa, x mais y ao quadrado. E aqui eu fiz um somatório de x ao quadrado mais y ao quadrado, só para mostrar para vocês mesmo. Então, entre cifrão, ele fica no meio da frase. E entre 4 cifrões, ele fica destacado no seu texto. Outra coisa muito legal que a gente pode colocar é incluir os próprios códigos
do nosso R Studio que a gente trabalha. Então, para incluir um código no R, você deve colocar primeiro 3 frases, abrir chave, colocar o Rzinho e fechar a chave. Então, toda vez que você for abrir isso aqui, como que funciona? Vou mostrar para vocês aqui. Três frases, ó, 1, 2. Na terceira, você já pode clicar na chavezinha, que ela já vai... Aí, que ele vai abrir. R e pronto. Você já está criando, você já pode começar a colocar o seu script. Para fechar, 3 frases normal. Aí aqui dentro você vai colocar o seu script e pedir para rodar na setinha verde. Então aqui eu coloquei, por exemplo, carregando pacotes. Vou apagar isso aqui porque eu já coloquei os exemplos aqui para vocês. Carregando pacotes. E vocês devem estar observando aí por que eu coloquei esse tanto de coisa aqui. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, isso aqui de colocar o R entre chaves, isso aqui chama churk. Esse churk aqui, ele tem algumas opções para você apresentar no seu relatório. Por exemplo, se você colocar igual igual a false, você vai excluir o resultado e vai aparecer a fórmula. Se você colocar este igual a false, você vai excluir a fórmula, que é o script, mas vai aparecer o resultado, vai estar o resultado. Se você colocar o include igual a false, você exclui o resultado e a fórmula, mas o churk ele ainda é rodado, ele ainda vai acontecer. E o message e o warning, geralmente eu coloco false para excluir as mensagens e os avisos. Então aqui eu coloco, sempre quando a gente carrega um pacote, vou pegar uns pacotes aqui que a gente não vai usar, por exemplo. Se eu coloco um pacote, eu não vou tirar essa parte para vocês verem. E rodar, que ele rodou. Mas geralmente quando a gente carrega um pacote, eu acho que o deploy é assim. Deixa eu ver se o deploy é. Só que eu já rodei o deploy hoje, pode ser que ele não rode o aviso. Aí, não rodou o aviso. Geralmente aparece um avisozinho do pacote. E aí eu não gosto que apareça. Então, por isso, eu coloco aqui mensagem igual a falso e warning igual a falso. E também você pode dar nome para esse churk. Aí quando você estiver rodando, aqui embaixo ele vai aparecer o nome, ó, pacotes. Só por colocar mesmo. E aqui a gente pode fazer, vocês podem ir observando, aqui a gente colocou aqui e aqui nós colocamos 2. E aqui a gente pode fazer a leitura de dados, igual a gente sempre faz. Quando você roda aqui, ele mostra pra gente se tá certo. Ó, deu tudo certo, os dados foram rodados. E a gente pode trazer o script para cá. E assim a gente gera o nosso relatório. Uma coisa importante aqui é a criação de tabelas. Por quê? Porque quando a gente carrega um banco de dados, ele vem para cá, geralmente a gente, quando estava rodando lá no R, a gente clicava para visualizar ele. Só visualizava aqui a nossa tabela. Porém, aqui a gente vai apresentar um relatório. Então, é importante você criar a sua tabela. E para você criar a sua tabela, você vai usar a função cable. A função cable é a função para você criar a sua tabela. E aqui, a função read é uma função que a gente coloca para visualizar as 6 primeiras linhas do nosso banco de dados. Então, você coloca o read, dados, e você vai visualizar as 6 primeiras linhas. Só que aqui, no caso, eu quero visualizar mais, eu quero visualizar 10, eu quero visualizar 15, vou colocar 15 para vocês verem. E eu posso também alterar o nome das minhas colunas de dados. Então, para isso, eu uso a função call.names, eu abro a função concatenar, e aqui eu coloco os novos nomes da minha coluna, dos meus dados. Então, usando ainda o Piper aqui, eu coloco o estilo na minha tabela. Vou tirar essa parte aqui.
Vou tirar essa parte aqui, só para vocês verem como fica. Olha só, essa aqui é minha tabela. Então, a tabela ela ficou um pouco ruim de visualizar. Ficou muita coisa, assim, ficou muito embaçado, muito junto as coisas. Então, a gente precisa colocar... Vou tirar essa parte aqui também. A gente precisa colocar um estilo na nossa tabela. E para isso, a gente vai colocar o Bootstrap Options, que é as opções de tabelas que a gente tem. Aqui, a gente tem, eu coloquei aqui 3 opções, deixei 3 opções para não ficar muito confuso. O que são as 3 opções? O Stripped, vou tirar essa parte. O Stripped, só para vocês verem, ele já organiza a sua tabela de forma que uma linha fique colorida e a outra branca, uma mais azulzinha e a outra branca, vocês estão vendo, né? Então, o Stripped serve para isso, para listrar a sua coluna, as suas linhas, na verdade, né? O Rove, a função Rove, vou tirar essa parte agora. A função Rove, ela serve para quando você estiver passando pelo seu banco de dados, aqui, cursor, ele ficar colorido na parte que você está passando, ó. Tá vendo? Ele tá ficando colorido, ele tá ficando azulzinho na linha que você está passando. Porém, os dados ainda eles ficaram um pouco separados. Com a função Condensed, você consegue condensar os dados, você consegue aplicar todas essas funções, ó. Ele ficou colorido, linha sim, linha não. Quando eu passo o cursor aqui, ele muda a coloração de acordo com a linha. E agora ele se condensou um pouco mais, ele ficou mais organizado. Então, a gente cria tabelas dessa forma. Então, a gente colocou 15 aqui, ele vai aparecer as 15 primeiras linhas. E aqui eu só trouxe para vocês a estatística, aquela estatística que a gente já aprendeu. Se você não sabe calcular a estatística descritiva do seu banco de dados, temos um vídeo aqui no nosso canal que fala tudo sobre estatística. Então, assim, procura esse vídeo é importantíssimo. É um vídeo muito importante, muito bom e super completo. Corre lá para você não perder esse conteúdo. Aqui também eu posso plotar os meus dados, lembrando que eu coloquei isso igual a false, warn igual a false, message também. Posso plotar e fazer um box plot também dos meus dados do tipo violino. E agora eu vou mandar rodar. Eu mando rodar aqui. E aqui ele já cria pra gente o nosso primeiro relatório, o nosso primeiro projeto. Olha, a nossa tabela que a gente criou. Quando a gente passa o cursor, ela muda a cor. A estatística descritiva, o plot dos dados. Lembra aqui que eu coloquei isso igual a false para não aparecer o script, aparecer só o resultado. E aqui já apareci, aqui já coloquei para aparecer tudo, ó, apareceu tudo, todos os resultados. Então ficou bem legal assim. Isso aqui é só uma base que eu tô dando para vocês sobre como criar o primeiro relatório do R Markdown. Ainda tem muita coisa para ser explorada, então aos poucos eu vou soltando outros vídeos aqui da exploração do R Markdown, tá bom? Próximo vídeo do R Markdown que a gente vai soltar, a gente vem colocando sumários e alterando algumas coisas. Até a próxima aula, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau!